Você acha mesmo que está no controle da sua vida? Nicolau Copérnico tirou você do centro do universo. Darwin jogou você no meio dos bichos. Freud disse que o teu consciente não manda é nada. E essas foram as três feridas narcísicas da humanidade. E agora? Agora é a minha vez. Eu vou te apresentar a quarta ferida narcísica. Aquela que força você a se olhar no espelho. Vem comigo. Esse é o primeiro vídeo da série Ciência e Espírito. Nicolau Copérnico, um cara que foi um divisor de águas na primeira instância do crescimento da humanidade. Ele veio e falou assim: ô gente, o negócio é o seguinte, a humanidade não gira em torno do próprio umbigo, não. Sabe o que que é? Nós somos compostos de um sistema solar. Giramos em torno do Sol e não o contrário. E aí, com isso, ele foi ridicularizado, até que se provou, de fato, a teoria de Nicolau Copérnico. Sabe o que é interessante nisso? Por que da ferida narcísica? Freud intitulou dessa forma, baseado no conto de Narciso. E a humanidade teve que se render, que nada gira em torno dela. Pelo contrário, éramos apenas partículas viajando pelo cosmos. Segunda ferida narcísica veio pelas mãos de Charles Darwin. Charles Darwin desenvolveu uma teoria da evolução das espécies. O homem, no momento em que se achava algo parecido com o divino, teve que se render à condição de que era um ser em evolução, não algo, uma criatura feita através de misticismo ou crenças que se colocava à frente ou à condição de melhor, segundo a ferida narcísica da humanidade. Depois vem o Freud provar que a nossa instância consciente não manda é quase nada, na verdade, no nosso dia a dia. Aliás, o nosso inconsciente, através de mecanismos de defesa, através de proteção do próprio ego, para não olhar para fora e encarar de frente os problemas, para não reviver aquela dor, o inconsciente faz nós tomarmos decisões que são sabotadoras. Com isso, a terceira ferida narcísica, intitulada pelo próprio Freud, na face da humanidade. Sabe o que é interessante? É que essa teoria formulada pelo Freud foi lá no século XIX, e mais ou menos na mesma época apareceu uma outra pessoa chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um educador, um cientista, cético. E na sociedade em que ele vivia, pessoas altamente respeitadas pelo social o convidou a participar de sessões e ver, olha, ô Denisard, lá ó, tá, tem umas mesas girando lá, tem uns negócios esquisitos acontecendo. Não, é alguém que tá mexendo com isso aí, não tem nada a ver não. Não, vamos lá, você vai ver que é interessante. Aí ele foi. Sabe o que ele fez?
criou um método de análise de estudo. Lá, ele identificou que esses efeitos, esses fenômenos, tinham por base uma condição inteligente. Pois bem, sabe o que aconteceu depois? Ele desenvolveu um método de avaliação. Então, peraí, se tem um fundamento inteligente por trás, eu vou usar um método científico para avaliar isso. Isso é bom. E aí ele começou a codificar essas comunicações. Mas era algo muito vago, algo muito assim ainda, talvez mística, vai. E ele, um belo de um dia, começou a receber cartas. Cartas, cartas, cartas e cartas e cartas e mais cartas do mundo inteiro, trazendo as mesmas informações, comprovando aquilo que aparecia para ele em tais comunicações e métodos científicos que ele elaborou. Se não é um fundo inteligente por trás, seria o quê? Então, ele, através dessas comunicações, ele adotou o pseudônimo que lhe foi trazida a informação de Allan Kardec, uma de suas encarnações anteriores. Então, Allan Kardec respondeu à altura às 3 feridas narcísicas propostas por Freud. Ele trouxe a 4ª ferida narcísica na face da humanidade. Somos compostos também por um espírito que rege o nosso domínio enquanto na Terra, enquanto na condição que nos encontramos hoje. E isso rompe com o tratado que inconsciente está aqui na Terra, de que o que rege de fato é o absolutismo, ou religião, ou ciência. Só que a proposta aqui é a união, por isso o nome da série, Ciência e Espírito. E a essa altura, eu digo para você que está batendo a nossa porta a 5ª ferida narcísica. Talvez muito em breve a gente possa ter a compreensão que não sejamos os únicos seres em base carbono. Pois bem, trazendo ao conteúdo dos dias atuais e unindo ciência e espírito, eu quero dizer o seguinte: hoje a nossa ciência é capaz de dizer o que acontece durante um processo gestacional. Consegue mostrar em que momento exato um erro cromossômico aconteceu, um processo de má formação aconteceu. Ela consegue mapear com tamanha exatidão, com equipamentos altamente tecnológicos, só que ela não consegue dizer o porquê. Por que uma criança vem ao mundo com uma condição assim? O porquê das aflições da humanidade? O porquê da desigualdade social, intelectual? E nós vamos destrinchar tudo isso aqui. Portanto, se esse vídeo tocou você em algum momento, de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Será um vídeo todo dia.